Bom dia, então, a todos. Vamos começar o terceiro encontro do Desenhos da Paisagem da Cidade e do Museu. E aí eu já no Museu de Arte Contemporânea, né, nesse ambiente virtual. Viu, Leonardo? Não sei se todos concordam, mas é possível que a gente trabalhe com a apresentação aqui no Meet mesmo, entendeu? Se vocês puderem digitalizar, quem puder, o que produziu, a gente lida com essa ferramenta de apresentação, né, que tem aqui na barra do, do próprio Meet, né? E essa ferramenta aqui, estão vendo aí? Cadê? Estou vendo que eu não estou conseguindo apresentar. A ferramenta de apresentação. E oral, né? Um comentário sobre o que pensou, produziu. Não é nada muito complexo, não, viu, Leonardo? Então, se puder, se tiver como digitalizar isso, ou outra alternativa é enviar por e-mail, né? Vou responder no chat aqui, que eu acho que é melhor. Ou por e-mail. Por e-mail pode ser interessante também, porque aí eu posso apresentar enquanto a pessoa fala, né? Consigo responder a pergunta, Leonardo? Sim? Então, Simone, você pode me mandar por e-mail e eu posso apresentar. A gente pode combinar isso, que vocês me enviem por e-mail. Pode ser assim? Que dúvidas mais? Eu queria começar hoje justamente por aí, da gente tirar algumas dúvidas, que vocês fizessem perguntas. Então, a gente está começando o terceiro encontro, Desenhos da Paisagem da Cidade do Museu, no MAC USP. A gente tentou percorrer aí um percurso que discutiu primeiro o desenho, a paisagem, aí a questão da cidade na aula passada, e agora a gente entra para o museu, né? Esse é o edifício do Museu de Arte Contemporânea da USP, onde a gente trabalha atualmente. O MAC é um museu fundado em 1963, né? E ele funcionava antes na cidade universitária e no pavilhão da Bienal, como eu acho que eu já comecei a falar para vocês na aula passada. Mas esse museu, e no lugar onde ele se encontra hoje, né? Esse mapa, infelizmente, ficou com baixa resolução, mas esse é um mapa da cidade de São Paulo de 1913. Aqui é o Bom Retiro, e o MAC está mais ou menos por aqui, pela Vila Mariana, né? Uma área que vocês percebem aqui, ó, é uma área ainda em 1913, vamos dizer assim, silvícola da cidade, né? E vai se instalar ali na década de 20 o Instituto Biológico, que vai ser um edifício que está logo atrás do MAC, na rua Conselheiro. Como é que é o nome da rua ali? Agora esqueci o nome. A rua de trás da Avenida Pedro Álvares Cabral, né? Carlinha, se tiver aí, me lembra o nome da rua lá, Conselheiro Rodrigues Alves, lembrei. Onde fica o Instituto Biológico, e o Instituto Biológico dava justamente para uma imensa fazenda em que se produziam. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem, tá vendo? Ó? Essa é a imagem do que era a área do Parque do Ibirapuera. Essa área aqui, que é uma área onde o parque foi instalado, onde tem essa linha de eucaliptos, enfim, era uma área de estudos agrícolas, né? Aqui é o edifício do Instituto Biológico. Estão vendo com o mouse aqui? Conseguem ver? Sim. Sim. Esse é o prédio do Instituto Biológico, a rua Conselheiro Rodrigues Alves. Aqui havia uma lagoa, onde provavelmente é mais ou menos onde é o estacionamento do MAC hoje, e o MAC foi instalado mais ou menos nessa área aqui. E posterior a isso, nessa aqui é a Conselheiro Rodrigues Alves, isso aqui é a rua que virou o início da Avenida Ibirapuera, né? Foi traçada aqui a Avenida Pedro Álvares Cabral,
posteriormente à feitura do parque, né? Tem um trabalho da Ana Baroni, que é um trabalho de doutorado sobre o parque do Ibirapuera, um parque metropolitano, que conta essa história de onde vem a ideia do parque, quanto tempo ela levou para sair do papel. Quer dizer, a ideia de parque já vem desde o final do século XVIII, começo do século XX, mas efetivamente ainda se utilizava esse espaço como uma área agrícola, né? E uma coisa interessante dessa área do Parque do Ibirapuera, onde hoje está o museu, é que passam alguns córregos que foram submersos, né? Os córregos que inclusive alimentam a Lagoa do Ibirapuera, né? Ó, essa é uma imagem ali já do período da inauguração do parque, né? Vocês veem que a lagoa ainda estava bem próxima da escultura do Victor Brecheret, né? Isso é uma área que foi terraplanada para a construção do parque, né? Em 1950 ainda havia uma favelinha localizada no Parque de Ibirapuera, tá? Uma imagem do Sebastião Assis Pereira. Então, é nesse contexto de desenvolvimento da cidade de São Paulo que o Le Corbusier falava que era, e que tem dados, né, a cidade que mais cresceu ao longo do século XX, né, de 1930 a 1980, a cidade dobrou de população de 6 a 7 vezes, né? Então, há todo um volume de crescimento da cidade de São Paulo, que se encaixa, e eu gostaria de trazer um termo para vocês aqui, que alguns ecologistas e algumas áreas da ciência têm usado, que é o momento que a gente vive, que seria o momento do antropoceno, né? Já ouviram falar desse termo? Vocês devem ter ouvido nas geociências aí. Antropoceno? Já ouviram falar desse termo? Criado pelo Paul Crutzen. Sim, né? Se eu tiver equivocado em alguma coisa, vocês me ajudem aí, tá? Bom, a ideia de antropoceno é a ideia de que nas transformações geológicas, climáticas, ambientais do planeta Terra, parece que existem as 6 grandes extinções, as grandes transformações, é a partir do século XVIII que se inicia uma era, vamos dizer assim, né? Uma era de transformações no planeta Terra, em que uma espécie que habita o planeta consegue ser responsável por mudanças no ambiente, né, e no planeta que só a própria Terra poderia fazer, né, com glaciações, com terremotos, enfim. A presença humana, principalmente a partir da queima de carvão, com a era da industrialização, e depois alguns marcos como a bomba atômica na Segunda Guerra, né? E outras catástrofes e geoclimáticas gigantescas na Terra são produzidas pela ação humana, né? Talvez a gente esteja justamente hoje mais do que nunca ciente de que estamos no antropoceno, porque essa pandemia pode ser uma pandemia produzida pela dimensão humana de transformação do espaço, né? A gente tem uma imagem aqui de 54, da época da finalização do Parque do Ibirapuera. Lá ao fundo, ó, vocês estão vendo aqui no fundo, lá em cima, a gente tem o Pico do Jaraguá, né? Conseguem ver aqui? Pico do Jaraguá. E aí a gente vem percebendo essa urbanização da cidade, ainda uma cidade aqui nos jardins com uma quantidade já considerável de arranha-céus, mas ainda crescendo. Essa é a Avenida Pedro Álvares Cabral, que corta o parque, né? E aqui é o prédio do Detran, né? Que é conhecido como o Palácio da Agricultura. Essa é uma imagem que eu salvei do Geoportal, que é um site que
que é o registro das primeiras capturas de imagem via satélite da cidade de São Paulo, né, que datam de 1958. Né? É possível navegar por uma boa área da cidade, nesse site Geoportal, já percebendo, já coletando imagens via satélite, né? E mais uma vez aqui, deixa eu ver onde está o MAC aqui. É esse aqui, o MAC é esse aqui. Aqui é a Bienal, aqui é a Oca, aqui é o MAC. Vamos ver se eu tô. Aqui é o MAC. Aqui é o MAC, exato. Aqui essa é uma imagem atual, né? Só para a gente. Então, a Avenida Pedro Álvares Cabral. Aqui, e aqui o Museu de Arte Contemporânea, tá? Então, o Hall of the Agriculture, esse edifício foi construído para que fossem exibidas os produtos agrícolas brasileiros, né? Tanto que esse é o Hall da Agricultura, quer dizer, o Palácio da Agricultura, e o pavilhão da Bienal é o Palácio das Indústrias, né? Mas imediatamente a sua inauguração, 2 anos depois, o MAC é transformado, esse edifício é transformado em departamento de trânsito, ele se torna Detran e vai se manter sendo essa repartição pública até o ano de 2006, quando finalmente o Estado transfere para a universidade o uso e a administração do edifício, tornando o Museu de Arte Contemporânea. Naquele momento, o Oscar Niemeyer ainda era vivo, e o projeto dele previa alterações que não foram possíveis por conta do tombamento, e ao final o MAC, então, mantém os seus pés direitos, mantém a sua fachada, quer dizer, houve pouca alteração no desenho do museu, né? Queria só que vocês pensassem nesse momento, junto comigo aqui, e se tiverem papel e caneta aí também, papel e lápis, sobre que tipo de desenho é esse, o que significa a aparição de um edifício como esse, né? Estão olhando para o edifício? De um edifício como esse na paisagem dessa cidade, né? Numa paisagem ali dos anos 50, na paisagem de São Paulo, nesse momento. Né? O que significa? Ó, né? Essa é a paisagem da cidade antes da implementação e desse projeto. Né? É uma outra arquitetura, certo? É uma outra arquitetura. Né? É uma arquitetura ainda vinda ali do modelo colonial de arquitetura. Né? E quando o Ibirapuera surge, né, não só o Ibirapuera, como o complexo arquitetônico desenhado pelo Oscar Niemeyer, que a gente precisa considerar que é anterior a Brasília, né, surge então essa ideia da arquitetura moderna, né? Certo? Tudo bem aí? É duro ficar meio em silêncio. Sim. E essa arquitetura moderna, vamos pensar em termos de desenho, tá? Quais são os elementos básicos do desenho? Lembra que a gente acho que comentou isso um pouco na primeira aula, né? Quais são os elementos básicos do desenho? Que vem lá da matemática. O que eu preciso ter para ter desenho? Com linguagem. Nossa, são 2 pontos, um ponto que se desloca. Isso, ponto, a linha, não uma linha, né? O ponto que vai produzir linha e aí a construção de linhas, né? Exatamente, muito bom. Então percebam que essa ideia de edifício, aqui tem o professor Rodrigo Queiroz, que trabalha conosco lá na USP, ele é um grande estudioso do Niemeyer, trabalhou com ele, enfim, e discute muito a arquitetura moderna, né? E a gente percebe que, imaginem aqui, ó, nessa perspectiva, nesse polígono, né? Nesse paralelepípedo que é colocado, como é que as linhas são, né? Como é que elas se comportam
E imaginariamente, o que é que esse edifício transmite para a gente em termos de linha, né? Embora tenha uma linha vertical que corta as linhas horizontais, né? A gente pode, ao olhar para esse desenho, para essa imagem, imaginar que essa sequência de linhas ela pode ter vindo do infinito e continuar indo para o infinito, tanto para cima quanto para os lados. Sucessão de horizontes, exatamente. E dentro dessa planificação, dessa ideia já da arquitetura industrial, de um tipo de arquitetura que é montada, né? que é construída a partir de módulos. Né? Isso é uma novidade no sistema industrial da arquitetura. Né? Então, esse prédio, ó, isso aqui é muito visível, né? Nessa representação de maquete aqui. Quer dizer, como é um prédio construído por uma... Podem fazer até o exercício aí, faz uma sequência de linhas verticais e depois corta em uma sequência de linhas horizontais. Né? Vamos ver como é que fica aí. Vai desenhando junto, né? Tá vendo? É isso aqui, ó. Uma sequência de linhas verticais cortadas por uma sequência de linhas horizontais, né? Se eu não colocar nenhuma delimitação, nem acima nem abaixo, eu imagino algo que se espraia no horizonte, quer dizer, que vai ao infinito, né? Tá? Mais uma imagem aqui. E aí o Niemeyer, a grande ruptura dele e a grande questão que ele coloca como uma dimensão, vamos dizer assim, antropofágica, antropológica do Brasil é quando coloca as curvas, né? E quando ele vai se inspirar pelo desenho indígena, né? Pela formação da imagem da casa indígena, né? E quando ele lança a mão na marquise de uma forma, aí sim, circular, né? Que ele chama do erotismo das linhas, curvas, né? Aqui mais uma imagem do MAC, então já pronto, né? E eu acho que essa imagem é bem singular, porque é um pouco isso que quando eu junto a questão do antropoceno, da ideia de moderno, etc., né? Como é que esse edifício se instaura nessa paisagem, né? Ele se torna uma obra, né? Ele se torna uma escultura, né? Ele se torna um senso estético, né? Tudo bem que, atualmente, para quem conhece o MAC, para quem convive ali, sabe que em volta de tudo isso aqui cresceram inúmeros arranha-céus. A gente teve a própria construção nessa área aqui do complexo hospitalar ali, do Hospital do Coração, enfim, e o edifício meio que desaparece, né? Agora, atrás do MAC, ainda construíram uma escola, enfim, tem uma série de concorrências visuais para esse prédio. Mas quando ele aparece justamente nesse lugar de intervenção na paisagem, né? É como ele surge na paisagem, né? Então eu fico imaginando nesse momento, anos 50, anos 60, o que era passar de carro por ali e observar não só esse edifício, né? Mas todo o Parque de Ibirapuera. Agora, o edifício do MAC se destaca porque a própria Bienal ela é meio rente ao chão, né? Ela só tem 3 andares, né? Ela é mais larga, mais espaçosa, mas ela é rente ao chão. Já o MAC, o edifício do MAC, ele se ergue em 8 andares, né? E ainda o Niemeyer faz uma torre circular aqui, que é a Torre dos Elevadores, né? Só para a gente pensar, né, um pouco nessa estrutura. Algumas fotos da construção do edifício. Essa base dos pilotis que vão sustentar os módulos que constituem os andares, hoje, para a gente, lá no museu, ela é muito famosa porque ela é, do ponto de vista do marketing, utilizada pelo restaurante que se chama Vista, né?
e que capturou esse V, conectando ele à percepção do... algumas imagens que eu não queria falar do vista ainda, mas vou falar, vai. Caramba, cadê? Deixa eu dar uma corrida aqui. E capturou a ideia da vista do museu, né? Então, o V dos pilotis, eu não sei se é uma ideia original deles, mas aquele V dos pilotis... estão vendo a imagem? Eu consegui passar? Não. Ih, não consegui passar. Passei. Ah, tá aí. O V dos pilotis, então, faz uma relação com a vista, né? Essa é uma imagem que eu fiz antes do restaurante estar instalado. Aqui ao fundo, a oeste, não sei se vocês estão vendo bem de leve aqui, a gente tem a camada mais distante, vamos dizer assim, de percepção visual, que é o Pico do Jaraguá, né? E ali da vista do MAC, então, que talvez seja a grande obra-prima do museu, a gente vê ao longe o Pico do Jaraguá, aqui ao fundo, quando não está nublado, a própria serra ali, o início da Serra do Japi ali, e aí a gente vem com a cidade e depois uma camada em que a gente percebe o desenho do Parque do Ibirapuera. Vocês têm alguma pergunta nesse momento? Nenhuma pergunta? Bom, o projeto do Parque do Ibirapuera, ele é um projeto feito em parceria com o Oscar Niemeyer, do Oscar Niemeyer, em parceria com o grande Roberto Burle Marx, né? O Burle Marx é quem faz o paisagismo do Parque do Ibirapuera, né? Os nichos de plantas, e o Burle Marx é um cara que usa a botânica brasileira, a botânica nativa, enfim. A atividade de desenho da semana passada, né? Então, lembra, a gente fez primeiro uma proposta de estudo da skyline, né? Da linha da cidade, quer dizer, do concreto. E a semana passada, então, a gente propôs que vocês observassem onde estão as formas orgânicas nesse espaço, né? Lembram disso? Era essa a proposta, né? Para a gente poder observar o que é a cidade industrial e o que é ainda espaços de natureza integrados nessa paisagem, né? Então, o próprio Parque do Ibirapuera, se a gente for comparar com outros parques, e eu não fiz isso aqui com vocês, mas poderia ter feito, por exemplo, em comparação com o Central Park em Londres, com o próprio Hyde Park, o Central Park em Nova York, com o próprio Hyde Park em Londres, enfim, ele é um parque não ortogonal, não quadrado, ao contrário do Central Park, né? Se vocês derem um Google aí e uma visão aérea do Central Park, que é muito mais antigo, o Parque de Ibirapuera, ele já foi construído nessa percepção, vamos dizer assim, da cultura cartesiana, né? Como um quadrado no meio da cidade, né? O Parque de Ibirapuera não é um quadrado no meio da cidade, né? Ele é um espaço curvo, né? E esse espaço curvo é um pouco, talvez, o que o Burle Marx e o próprio Niemeyer deixam como um espaço de rebeldia da cultura nativa brasileira, né? O nome do parque, Ibirapuera, né? O nome tupi-guarani, que se eu não me engano significa madeira mole, né? Enfim, que vem nessa esteira pós-imperial de registrar algumas topografias da cidade com nomes indígenas, nessa construção, vamos dizer assim, da República do Brasil, como se o Brasil valorizasse os índios, né? A gente vendo que a gente está passando ultimamente com os índios deixados à própria sorte com a pandemia, enfim, mas vem nessa esteira das renomeações ou das nomeações que valorizam a cultura indígena nessa construção do que vem a ser uma identidade brasileira, né? Só como um parênteses, né? A nossa cidade, a cidade de São Paulo, a cidade que a gente vive aqui, ela é o nome de um apóstolo cristão convertido, né? Era um sujeito chamado Saulo, que tem uma visão e deixa de perseguir os cristãos e passa então a ser um apóstolo cristão e adota a partir de então o nome Paulo, né?
E essa é a nossa cidade, a cidade de São Paulo. Das grandes metrópoles do mundo, ela é a única que se demarca como... São Sebastião do Rio de Janeiro também tem nome de santo, né? Mas ficou com o Rio de Janeiro. Mas é engraçado, né? Salvador, São Sebastião do Rio de Janeiro, São Paulo, né? São todas cidades que denotam essa presença forte da cultura católica, né? E cristã, portanto, né? Essa é uma imagem que aponta aqui os córregos, né, que estão submersos no Parque do Ibirapuera, né? Aqui está o Mar que está mais ou menos por aqui, então existe um córrego, dois córregos que se juntam e passam aqui pela Sena Madureira, passam exatamente embaixo do museu, né? São córregos que vêm do alto do morro, que começa ali na Paulista, vai até a Vila Mariana, e são córregos que eles caminham para um deságue, vamos dizer assim, no Rio Pinheiros, né? O córrego do Sapateiro, e o outro córrego que é o que vem da 23 de Maio aqui, né? Que é o maior e que se junta e que vão desaguar no Rio Pinheiro, ou seja, no Rio Pinheiros. Dentro desse conjunto de rios que existe na cidade, alguns deles passam por ali, pelo parque, são canalizados, né? Eles só são abertos quando a gente tem o Lago do Ibirapuera aqui, que ainda se mantém aberto, né? Isso é uma imagem de uma turma desse curso Desenhos da Paisagem da Cidade do Museu, desenhando justamente a área externa do MAC, né? E aí, só retornando à questão da reforma, né? Vou voltar um pouquinho nessa imagem aqui, ó. Estão vendo a torre de elevadores, né? E percebam que, embora passe uma rua aqui, não é uma ideia do arquiteto, do Niemeyer, encarar esse prédio como se ele tivesse uma frente e fundos, tá? Ele é tridimensional, quer dizer, ele é para ser visto dando a volta toda nele, certo? Porém, com o crescimento da cidade, enfim, começa a se entender que aqui é um fundo, né? É um quintal, vamos dizer assim. Então, que existiria nesse edifício uma ideia de frontalidade, que é a que está virada para a Avenida Pedro Álvares Cabral, e existiria fundos, né? E aí se impede que o Niemeyer faça alteração na fachada frontal, que não existe, porque o que é fundo é igual na frente, mas se permite que construa-se outras duas torres aqui, ó, de cimento escovado, inclusive totalmente diferente da torre original de elevadores, compreendendo que isso preservaria a unidade estética do edifício, uma vez que não estraga a sua fachada, né, mas estraga o fundo, né? Então a gente faz um pouco esse exercício no fundo, porque esta seria a fachada do museu, né? E aqui a gente percebe uma questão de desenho bastante proeminente, né? Opa, desculpa. Porque a ideia de linha e a ideia de linha moderna, a ideia inclusive de minimalismo, né, de sequência linear, fica muito visível, né, nessa imagem do edifício, né? Quando a gente olha para essa imagem, isso aqui é porque os brises estão abertos ou fechados, né? E aí, esse é o interior do MAC, os espaços de exposição são todos relativamente iguais, vamos dizer assim, né? Em que se fecha a visão da cidade do lado interno do MAC. Ele tem uma ala A e uma ala B, a ala A é maior e a ala B é menor, em que se exibem as coleções. Esse aqui é um ponto de vista da exposição Visões da Arte, no acervo do MAC USP. É uma exposição que está em cartaz e que percorre o início do século XX
até o final do século XX, né? Vai de 1900 a 1990, 99, por aí, né? Então, do ponto de vista da paisagem na coleção do MAC, a gente tem alguns trabalhos que exploram essa representação paisagística, né? Um deles é esse trabalho de 37 da Tarsila do Amaral, que é a Estrada de Ferro Central do Brasil, que eu acho que ele se auto-explica no campo do modernismo, e eu acho que ele denota, do ponto de vista de como os artistas estão vendo o crescimento da cidade, né? Quer dizer, ele traz todos os elementos fundantes, né? A gente tem a igreja, né? A ideia de São Paulo, a gente tem a arquitetura colonial, né? Os casarios, etc., essa cidade mais antiga, como a gente viu na outra obra, e aí a gente, na aula passada, e aí a gente tem, então, a chegada dos elementos que vão constituir aquilo que vem a ser chamado de modernidade industrial, né? Que são a eletrificação da cidade, o trem, né? E as armações de aço, né? Que vão constituir essa nova arquitetura que vai surgindo na paisagem urbana da cidade de São Paulo. Tudo bem até aqui? A gente tem aqui uma representação meio fora de época, vamos dizer assim, do Arturo Tosi, uma das primeiras obras que compõe o primeiro lote da coleção do museu, que é o lote de coleção de arte italiana, que o Titilo Matarazzo adquiriu pós-Segunda Guerra, né, quando ainda estava sob a direção do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E o que eu destaco nessa imagem, vamos dizer assim, é que a gente está falando de campos agrícolas aqui, estão vendo? Ó? Então a gente já está falando de uma imagem que, embora traga a percepção da natureza, né, ela já apresenta o sistema agrícola moderno, né, ortogonal, que não considera a inter-relação entre plantas e natureza, quer dizer, aquela ideia de você separar por áreas, por grupos de cultura, né? Como essa imagem aqui, vou voltar um pouquinho, nos mostra do período em que a área onde hoje fica o Parque de Ibirapuera era usada para experimentos agrícolas do Instituto Biológico, né? Só como curiosidade, para quem vai ao MAC e sobe no 8º andar, né, pode observar que aqui, nessa área aqui, mais ou menos, do Instituto Biológico, se mantém uma plantação de café, né? Que todo maio de todo ano, esse ano não teve, mas maio de todo ano eles distribuem mudas de café para os moradores, enfim, multiplicarem esse cafezal, né? Então, é uma imagem que traz esse resquício da arte mais clássica, mais acadêmica, mas ela está registrando campos de plantação, né? Uma outra imagem que está nesse contexto de paisagem, ou seja, temos horizonte, etc., é o De Quirico, de 1914, que é o Enigma de um Dia, que é uma obra que também expõe aqui uma nesga de cidade, uma imagem de uma chaminé e de uma locomotiva junto com um canhão, enfim, é uma imagem que foi produzida no início da Primeira Guerra, convivendo com arcadas romanas e com o silo romano, né? Essa transição, vamos dizer assim, de uma cultura antiga para a cultura moderna. Essa é uma das possibilidades de percepção desse trabalho. É um trabalho que faz toda uma brincadeira de transformação da perspectiva. Ele não lida com ponto de fuga, esse quadrado, na verdade, ele se abre, tá vendo? Assim, ó, como eu estou passando no mouse aqui, né? E não vai para um ponto de fuga. Ele faz o contrário, o ponto de fuga estaria fora da tela, né? São as transformações da linguagem que a arte moderna vai produzir, né?
e, ao mesmo tempo, revela que, ao colocar esta imagem, quer dizer, a intervenção do ser humano na paisagem, né? Tá? Esse é um trabalho do... Mudou? Esse é um trabalho do Pelaz, é um trabalho de um artista colombiano. Vocês não estão falando, eu vou falando enquanto isso, então? Quantas pessoas estão aí? Vamos ver, tá todo mundo aí, 16 pessoas, ótimo. 15, né? Peraí, deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. Sucessão de horizontes, sim, sim. Por enquanto, não. É uma imagem, chama Yuva, né? Chuva, e ela, obviamente, apresenta uma reflexão sobre inundações, enfim, e é ainda uma representação, né? Vamos guardar essa ideia de representação, que daqui a pouco a gente lida mais com ela, né? Eu trouxe como obras do acervo do MAC, basicamente essas, tá? Paisagísticas no museu. E aí eu queria brincar aqui um pouco com o Jardim das Delícias, que é uma obra do Hieronymus Bosch, né? Do século XVI, que traz essa dimensão. Se alguém gosta de música aí, tem a Björk. A Björk gravou todo um disco meio que inspirado na a Utopia. É um disco de 2017, e é muito interessante os videoclipes dela, porque ela vai numa busca de uma natureza utópica e de imaginação com a construção de espaços microscópicos, macroscópicos, de transformação da natureza, né? E só para mostrar um pouco para vocês, isso são alguns resultados de trabalhos que a gente desenvolveu no curso presencial, Desenhos da Paisagem da Cidade do Museu. Esse é da primeira turma do curso, né? Então a gente parte desde da construção, da representação visual, até a intervenções no espaço e no edifício do MAC, tá? E aí eu vou parar um pouco nessa imagem aqui. Gostaria de abrir... Peraí lá. Aqui. De abrir um momento de pergunta de vocês, porque aí eu quero passar... Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma questão que eu queria passar para uma outra discussão aqui, a partir do antropoceno, da paisagem, da percepção, da memória e da imaginação. Além de desenho, podemos fazer uma opção por um modelo tridimensional. Exatamente. É aí que nós vamos entrar, Victória. Exatamente. Por isso que eu estou querendo a pergunta de vocês. Como é que vocês estão entendendo isso que eu tô tratando com vocês? Então vamos pensar no seguinte movimento fenomenológico, tá, Victória? Vamos pensar no seguinte movimento fenomenológico. Como é que a gente... Eu vou parar a interromper o compartilhamento aqui e vou aparecer um pouquinho para você. Então, nós estamos considerando essa nossa reflexão e experiência de desenhos da paisagem da Cidade do Museu online a partir de um primeiro lugar, que é a percepção do espaço, né? Então, a percepção do espaço, ela é, segundo o Merleau-Ponty, inclusive, e os teóricos da fenomenologia, algo que parte do corpo sensível, né, do tecido perceptivo que o corpo do ser possui, né? Então, a gente está imerso num ambiente e a gente percebe esse ambiente a partir do nosso tecido perceptivo, que é composto do olhar, da audição, do tato, do cheiro, do paladar, enfim, a gente é um corpo repleto de capacidade de percepção, certo? Essa capacidade de percepção, na espécie humana, ela se torna expressão, né?
Então, eu posso olhar para o horizonte da paisagem, olhar para essa skyline da janela do meu quarto e tirar uma fotografia. Hoje eu tenho o celular para fazer isso, né? Tirar uma fotografia, usar um lápis e papel e investigar essa paisagem, né? Então, desse primeiro lugar de percepção, a gente olhou para a paisagem, né, na proposta que fizemos, olhou para a paisagem e expressou a nossa percepção dessa paisagem, né? Ou seja, tentou ficar olhando e capturar imagens dali. Então, eu tentei propor para vocês que vocês fizessem 2 movimentos, né? Um de observação do espaço, vamos dizer assim, cultural, que é a paisagem construída, e outro, que é muito entre aspas, que é a percepção do espaço natural, que é a paisagem composta pelas plantas, por aquilo que não é, vamos dizer assim, construído pelo ser humano. E dessas duas possibilidades, vocês extraíram desenhos. Imagino que vocês tenham extraído desenhos, fotografias, lembra o pequeno vídeo de 15 segundos, etc., né? Desta percepção que nos chega pela relação direta com a paisagem, a gente na aula passada discutiu um pouco a cidade, e aí a gente então começa a estabelecer o seguinte critério e a seguinte percepção. Inclusive, eu estou respondendo a pergunta da Victoria aqui, né? Olha, tudo isso que a gente vê é uma intervenção humana no espaço. É uma construção tridimensional. É, em primeira instância, isso, na linha de Franz Krasberg. Vamos lá, eu não trouxe o Krasberg aqui, tá, Marcos? Mas eu vou apresentar para vocês alguns artistas aqui. Mas o Krasberg é muito bem lembrado. Vou trazer a sequência. Por isso que eu estou fazendo esse momento de inflexão aqui na aula para a gente ir para esse lugar, tá bom, Marcos? Ok? Que é, como o Marcos disse, na linha de Krasberg, ou na linha de outros artistas, e do próprio urbanismo, da própria engenharia civil, da própria arquitetura, da própria dimensão do planejamento de parques urbanos, etc., é uma compreensão profunda de que o ser humano altera o espaço. E aí eu respondo a pergunta da Vitória. A gente vai produzir, então, ou vocês, né? E aí sim, uma ideia de um projeto de intervenção tridimensional no espaço. E é aí que entra algumas questões para a gente pensar, e é aí que alguns artistas vão aqui, eu vou apresentar alguns artistas, e a gente pode discutir algumas questões da arte e da relação da arte com a ecologia que são fundamentais para o horizonte futuro do que a gente vai pensar, né? Não só da arte, da ecologia, mas de qualquer projeto que vem aí nessa linguagem tão destruída. Ontem eu vi uma live sobre desenvolvimento sustentável, e dentro da linha do capitalismo eu falo assim, se não discutir a dimensão estética disso tudo, a dimensão cultural, é só reprodução do capitalismo, continua sendo a mesma coisa, né? E ainda eu acabo recebendo um vídeo do Luciano Huck falando sobre a dimensão ecológica da nova agricultura que os grandes agricultores brasileiros podem fazer para transformar a agricultura brasileira, desses caras que são todos exploradores, fruto do sistema colonial e da capitania hereditária, né, como sistemas ecológicos, né, sem discussão de nenhuma contrapartida social, sem discussão dos grandes movimentos como o MST, que são os que contribuem para a agricultura limpa, sem nenhuma discussão sobre a preservação dos nativos brasileiros, que são os que efetivamente conseguem manter minimamente a, a, minimamente, né? Estão em guerra com o homem branco há 500 anos contra a destruição de tudo que vem sendo feito, né? Então é incrível que, desculpa compartilhar isso com vocês, está gravando, não sei se eu tiro essa parte depois, mas eu vou ser obrigado a dizer que a essa altura da minha vida eu ter que dar a bola para o Luciano Huck
é lamentável, né? Não vou tirar. É lamentável, né? É lamentável. Que sequer carreira política tem, e que, enfim, e que é óbvio, não vou passar o vídeo, mas talvez alguns de vocês tenham visto aí, um vídeo dele falando de ecologia coligada com o agronegócio brasileiro, que a gente sabe muito bem quem são as pessoas do agronegócio brasileiro e qual é a sua percepção de preservação da natureza, né? A preservação da natureza vem desde que ela venha com a preservação dos lucros bilionários que a agricultura brasileira não sei se eu vou mandar, não, porque não vale a pena. É o Luciano Huck falando para Tereza Cristina, entendeu? E isto tem uma dimensão de não, mas eu posso mandar depois. Mas isso tem uma dimensão de insensibilidade, né, na nossa construção da percepção da paisagem como cultura, que faz com que o cidadão comum que não consegue perceber que o desenho humano, seja ele agrícola ou seja ele urbanístico, está presente sobre o planeta Terra, né? Transformando a sua topografia, alterando a sua paisagem e alterando os sistemas naturais, né? Que faz com que a gente ainda não se dê conta da gravidade que é este período geológico que a gente está vivendo, chamado de antropoceno, né? E como a arte poderia entrar nesse lugar para construir uma percepção nova de transformação da natureza. E aí eu faço um parênteses aqui, continuo fazendo alguns parênteses, porque efetivamente a arte, ao produzir objetos, né, ao fazer esse quadro que está aqui atrás de mim, ó, né, ele que é de polímero, que é uma impressão de fotografia, né, que é baseada no plástico, ela efetivamente, num certo grau, ela é totalmente antiecológica, né? Então, eu pensar na obra de arte, ou na intervenção no espaço, no mundo que vivo hoje, considerando o modelo convencional de produção de arte, que é um pouco esse que eu apresentei, das coisas que tem no mar, quer dizer, a obra, o objeto, etc., aquilo que vai para o museu, que vai ter que ser conservado a 20 graus Celsius, com 70% de umidade no ar, com 70% de luminosidade, etc., ela é altamente antiecológica, né? A própria existência do museu tem um custo energético e não renovável enorme, né? Verdade, Marina. Então, a gente trabalha eu trabalho num espaço de conservação museológica que, do ponto de vista de sustentabilidade de consumo de energia, ele é totalmente inviável, né? É óbvio que, se eu comparar com um shopping center, por exemplo, pô, é muito melhor o museu, né? Porque o shopping center é a dimensão do design, enfim. Mas, então, pensar a obra de arte hoje, pensar essa intervenção, e é aí que eu entro na questão que a Vitória... E a Cinemateca sem conservação? Pois é, né? A Cinemateca. Eu não tô com isso criticando a estrutura, nem nada disso, tá? Eu estou propondo uma reflexão, porque nós estamos num momento de inflexão da humanidade, né? E é claro que eu adoro o museu, é claro que eu adoro aquelas obras, é claro que a questão da preservação é fundamental, e é claro que o futuro da arte vai continuar existindo, né? E aí, o que é o futuro da arte? Que tipo de material, que tipo de aproximação, que tipo de percepção artística eu tenho, né? Eu, fazendo o doutorado, eu pude entrar em contato com um programa de pós-graduação da Universidade de Edinburgh, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, chamado Art Space Plus Nature, que é arte, espaço e natureza, que é coordenado pelo Donald Urquhart, que é um artista que eu vou mostrar alguns trabalhos deles aqui, cuja discussão está justamente nesse lugar
da arte que, vamos dizer assim, vai produzir e construir formas e possibilidades, em primeiro lugar, de sensibilização humana a partir da estética, e, em segundo lugar, a construção de objetos ou peças artísticas de intervenção no espaço que tenham o cuidado de não serem produtoras de mais poluição ou de mais produção de produtos ou objetos ou formas que não contribuem com o próprio sistema da natureza, né? Isso me parece que deveria ou deve ser uma questão central no pensamento dos artistas e também dos ecologistas, né? Eu sinto que há um gap, uma distância, né? Eu citei aqui o Bill Mollison, que é o autor, o criador da ideia de permacultura, etc., que é um cara do design ambiental, e aí eu vou para o design ambiental e eu encontro nada de linguagem sendo discutido hoje em dia. E aí, ao mesmo tempo, eu vou para o mercado e para o mundo das artes e eu encontro também o quase nada de trabalho preocupado com essas questões no campo das artes. Tem outras questões, mas, enfim, me parece que ainda há uma questão da produção do objeto, o mercado de arte ele ainda precisa do objeto para produzir dinheiro, para produzir esse sistema que vende o produto, que vende a mercadoria, mas que não vende a arte como função, né? Então, me parece que é preciso aproximar um pouco esses dois campos, e junto disso está todo o sistema científico, né? Trazer uma questão de ciência da arte para essa discussão, né? Então, de um lado, faz muita falta para o corpo da ciência ambiental, dos ecologistas, etc., uma questão mais efetiva de trabalho com a questão estética, com a reflexão de como é que eu desenho sobre a natureza, né, com uma questão fenomenológica desse movimento de perceber, representar e interferir, né? São instâncias de ação, né? E que está lá no Bill Mollison, né? Está no início dessa pesquisa, e de outros autores que trabalham com a questão da ecologia e da ciência, enfim, né? E, de outro lado, o campo das artes, embora hoje seja um tema muito mais frequente, etc., mas, por exemplo, de um modo geral, nas galerias de arte, nos produtos de arte, não está o tema de sustentabilidade ambiental na produção de objetos artísticos, né, colocado, né? Mesmo porque é isso que a gente falou, todo um sistema de preservação, de construção, enfim, que tem um custo e um consumo energético enorme, né? E o consumo energético é uma das questões que estão postas aqui, né? Certo nisso que eu tô dizendo? Assim, deu para a gente... E aí eu queria mostrar, então, agora alguns artistas, nessa pergunta que o Marcos coloca. Então, Franz Krasberg, que eu acabei não separando para vocês aqui, mas posso até pegar na internet, era um artista que trabalhava a partir de obras de árvores que tinham sido queimadas, enfim, né? Tem o Hugo França, também é um cara que trabalha com isso, a partir da restauração de árvores que foram desprezadas ou cortadas, enfim, ele coleta restos, né, de material orgânico e transforma isso e estetiza isso, né? Alguma pergunta aqui, nova? E aí eu vou entrar na apresentação. Eu tenho uma pergunta. Você vai passar essa bibliografia que você citou, do Bill Morrison? Eu pretendo passar para vocês a aula que vem. Eu fiz uma primeira seleção hoje, porque é muita coisa, e eu não consegui montar isso num arquivo só, tá? Mas hoje eu já fiz uma primeira seleção e aí eu pretendo encaminhar isso para vocês ao final do curso, semana que vem. Tá? Quem que me perguntou? Eu, Marina. Tá, ok, obrigada. Marina. Tá bom, Marina?
E, de repente, eu também compartilho com vocês essa... É que eu estou experimentando esse modelo, né? De aula virtual. Então, vamos ver como é que vai funcionando isso, né? Espero que esteja sendo bom para vocês até aqui. Então, deixa eu... Isso, eu vou enviar, Lucia. Então, deixa eu continuar aqui. Então eu começo aqui com uma imagem do 3 nós 3, né? Que não é necessariamente uma discussão ambiental, mas nesse momento uma discussão política. Essa imagem é uma imagem de 1980 da cidade de São Paulo, e a obra está aqui, ó. Estão vendo a imagem? Sim, sim. Onde está a obra? É esse vermelho? A obra é esse tecido aqui, ó. Nossa. Embaixo do começo da Avenida Paulista, ali no túnel Rebouças, né? Passado aqui, estão vendo? Né? Essa é a intervenção na paisagem, né? Respondendo a pergunta quem foi que me perguntou se a gente ia fazer tridimensional, deixa eu ver aqui. A Victoria Aline, né? Isso é uma intervenção, Victoria, né? Uma interferência na paisagem, e nesse caso, nessa época, 1980, redemocratização, as greves do ABC, etc., né? Por ser vermelho, obviamente, é uma intervenção política. O 3 Nós 3, que é um grupo do Dinilson Júnior, enfim, eles trabalharam fazendo essas intervenções urbanas que ninguém sabia quem foi. Um dos trabalhos deles foi encapuzar com sacos de lixo olha só, estamos falando de derrubar as esculturas dos colonialistas, né? Em 1979 e 80, o 3 Nós 3 fez uma intervenção às vésperas da posse do presidente João Figueiredo, encapuzando todos os heróis, as esculturas de heróis paulistas, heróis republicanos, etc., com sacos de lixo, né? Enfim, para ver que o tema não é. Então, Simone, o projeto é seu. Se você tiver um lugar para fazer uma intervenção no ambiente, exatamente, a ideia é essa. Faremos uma fotográfica real. Viu, Simone? Na medida da sua possibilidade. Né? Seria legal se conseguissem fazer no ambiente, em plena pandemia, uma interferência como essa. Por isso que eu vou mostrar isso aqui. Então, por exemplo, esse artista que eu estou mostrando, que é o Andy Goldsworth, ele faz trabalhos em que ele não produz um objeto, né? Ele produz uma fotografia, e a gente vai questionar isso do ponto de vista ambiental ou não, mas, em princípio, ele monta imagens a partir de intervenções na natureza, usando a própria natureza, né? Eu não sei se é uma imagem, se essa obra dura no espaço ou não. O que dura dela é o registro disso, né? Dessa intervenção no espaço. É o Andy Goldsworth. Mas isso é uma fotografia colada ou ele fez isso na Não, árvore? isso ele faz. Existe um documentário dele, infelizmente o meu DVD quebrou desse documentário, eu não consegui mais ter acesso a isso, que mostra o processo de criação dele. Ele sai ao ambiente, ele sai na natureza e vai coletando objetos da natureza, né, folhas, galhos, etc. E depois ele vai esculpindo isso em alguma intervenção em árvore, em rio ele faz, enfim. E depois ele fotografa ou filma isso, né? E faz isso como um... Eu vou ver se para a semana que vem, quem sabe eu consigo encontrar. O meu DVD deu pau do trabalho dele. Alguma referência audiovisual para vocês verem, tá? Mas é a fotografia e ele monta essas esculturas, tá? Tem uma foto de lado dessa foto? Ele precisou de autorização para fazer isso? Porque parece um parque, né? Não, eu acho que não precisa de autorização, não. No caso dele, não. Ele faz em espaços rurais, em espaços... Mesmo que seja no parque, a obra é sua, né? É uma árvore, não tem grandes questões, eu acho que aqui.
Houve lá nos anos 60 um grande movimento chamado de Land Art, ou Earth Art, quer dizer, a arte da terra, né? O Robert Smithson é um artista bem conhecido desse período. O Cristo é outro artista, né? Então, ó, essa Spiral Jet. E o que eu queria ressaltar para vocês, trouxe poucas imagens disso por causa do nosso tempo, mas normalmente esses artistas trabalham com um desenho prévio, né? E com um projeto, tá vendo? Em que eles localizam e dizem o que é que significa cada uma das coisas, né? E essa é uma espiral construída em Long Island, se eu não me engano, não lembro agora onde foi, em Utah. É num lago de Utah, no Great Salt Lake, em Utah. É um lago e ele constrói esta imagem, essa intervenção na paisagem, né? Joseph Beuys, na documenta de Cassel, os 7.000 carvalhos, né? Então ele fez essa intervenção na frente do palácio onde ocorre a documenta de Cássio, com essas toras de carvalho recortado, mas ao mesmo tempo ele propôs uma ação de plantio de 7.000 carvalhos próximo à cidade, né? Joseph Beuys é um outro artista que vale muito a pena pesquisar. Aqui, ó, no cantinho, aqui, ó, tá o nome dele, a assinatura da imagem, né? E é uma dessas, também era um cara que tinha preocupações com arte ambiental, é um dos artistas que iniciam esse projeto. E aí, continuando a responder essa sua pergunta, Simone, normalmente as intervenções, elas acabam resultando porque fica que lugar é esse, né? O que é a obra, né? Elas acabam tendo como resultado final o registro fotográfico, ou o registro de um desenho, enfim, elas acabam tendo como resultado final algo que não é um objeto, né? Que não é um objeto, tá? Essa é uma intervenção do Cristo, que foi feita em 2006 no Central Park, em Nova York. E o Cristo, nesse tempo, ele ganhou muito dinheiro, porque ele fez o The Gates, né? Ele instalou esses portões ao longo das pistas de caminhada do Central Park, e havia um apartamento num prédio próximo em que as pessoas podiam observar isso à distância. Tem muitas imagens desse trabalho, The Gates, tá? Eu trouxe duas aqui, mas aí eu quis mostrar isso da questão do planejamento da obra a partir do desenho. Estão vendo a imagem, né? Quer dizer, então o desenho ele está no primeiro lugar dessa captura da ideia, dessa construção da ideia, dessa proposta da ideia, e aí ele pode ele pode partir para a execução, e inclusive depois da execução ser recapturado, né? Como imagem, no caso de fotografia, enfim. Certo? The Gates, do Cristo. Eu trouxe aqui um trabalho do meu querido amigo Donald Urquhart, que é o artista diretor do programa Arte, Espaço e Natureza. Eu vou usar aqui uma outra fonte de compartilhamento para mostrar esse trabalho, tá? Eu vou compartilhar por aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Essa é uma obra de arte pública feita Estão vendo? Não, ainda não. Tá começando. Estão vendo agora? Estamos vendo. O artista é esse artista aqui, Donald Urquhart. É um trabalho feito no distrito de Dysart, que é uma área portuária do outro lado da Baía de Edimburgo. E esse trabalho é feito com madeira e uma tinta natural que ele foi capturando, vamos dizer assim, as tonalidades
do espaço em torno desse lugar aqui, né? Eu acho muito poético esse trabalho, porque ele vai desde do branco da própria areia, eventualmente da nuvem, etc., e vai passando pelo cinza do nublado, pela cor do mar. Ele fez uma paleta, né? Em que, dependendo de como você olha essa imagem, as pessoas são convidadas a produzir fotografias desse lado do Mar do Norte. Alguns pontos desses beams, né, dessas barras, elas desaparecem porque a cor, né? A cor, tá vendo aqui, né? A cor, o contraste entre figura e fundo se transforma, né? Tá certo? O Donald ele é diretor de um programa chamado Arte, Espaço e Natureza. E aí eu vou botar aqui para vocês o blog do Art Space Plus Nature, que é um programa que tem sede em Edimburgo, na Universidade de Edimburgo, em que eu não escolhi nenhum artista específico, mas eu acho que vale a pena vocês, vou até copiar aqui e colocar no chat, o link desse programa, desse blog, né? Deixa eu voltar no compartilhamento, que trabalha com artistas que vão fazer justamente pesquisas com arte e natureza, né? E pesquisas, ó, vocês estão vendo os caramujinhos aqui, né? E pesquisas que vão trabalhar com este conceito de mínima intervenção e do mínimo possível de produção de objeto artístico, mas muito mais do que isso, de fruição artística e de percepção do espaço da paisagem, né? Alguns projetos do Arte, Espaço e Natureza e de outros lugares do mundo, existe um prêmio chamado LAD, consigo achar aqui, Awards, que eu não vou conseguir encontrar ele aqui, deixa eu ver. Enfim, essa referência eu vou ficar devendo para vocês, é que eu me lembrei disso agora, mas que é um prêmio australiano de arte que premia projetos artísticos que propõem intervenções na natureza que sejam restauradoras da natureza ou que se propõem a produzir energia a partir de obras de arte que dialogam com a natureza, tá? Prometo que na semana que vem eu trago isso para vocês antes da nossa apresentação. É que eu lembrei disso agora. Tá, tô só percorrendo aqui um pouco o blog do Arte, Espaço e Natureza. Enfim. Deixa eu ver onde eu estava. Depois vocês dão uma visitada nesse blog. Voltando para o Museu de Arte Contemporânea da USP, um projeto que o MAC fez em 2016 foi um projeto chamado Campos Alterados, e aí eu queria entrar um pouquinho nos artistas brasileiros, tá? Foi um projeto chamado Campos Alterados, que aconteceu no MAC em 2016, que foi um projeto desenvolvido por um coletivo chamado Cubo Verde, enfim, que desenvolveu projetos de intervenção na natureza. Acho que a Carla lembra dessa exposição que o MAC abrigou. Acho que foi a vez que o MAC foi mais ecológico, assim, né? Em que artistas propuseram, durante uma residência artística, numa fazenda no Vale do Paraíba, né? Ó, esse é o trabalho da Ana Laura, que é um trabalho de, entre aspas, coleta, e ela testou, né? A Carla está respondendo, foi mesmo. De coleta de impulsos elétricos que são produzidos por cupinzeiros, tá? Sabe aqueles cupinzeiros que se vê nas estradas, né?
E esses cupinzeiros, eles produzem uma eletricidade, que é baseado na lâmpada grega, né? A lâmpada grega sabia que se você misturasse ácido e colocasse duas polaridades, você conseguiria produzir impulsos elétricos, né? E esses impulsos elétricos, eventualmente, conseguiam acender uma luzinha de LED, né? Teve outros artistas que fizeram obras de captura de sons, esse aqui é um projeto de captura de som a partir de coqueiros do espaço da exposição. Dei uma pesquisada nesse projeto, é muito interessante. Eu acho que ele acabou. Eu tentei ter mais informações recentes dele, ele durou pouco tempo, porque, como vocês sabem, em 2016, o Brasil iniciou a sua derrocada, né? E dali em diante nós não temos mais cultura, não temos mais educação, não temos saúde, não temos mais nada. Tem aqui no Vimeo alguns materiais desse grupo. Vou passar essas referências para vocês aqui, mas posso passar por e-mail também depois. Espera lá, cadê? Aqui. E o Ruralscapes. Ruralscapes é o nome do projeto, né, de paisagens rurais. Além desse coletivo, uma das primeiras ações no Brasil que se lançou a discutir esse tema foi uma ação lá no longínquo ano 2000, que o Instituto Cultural Itaú promoveu. Espera aí que eu estou achando aqui onde está o artigo, espera lá. Que o Instituto Cultural Itaú promoveu. Não estou encontrando, espera lá. Espera aí, vou ter que chamar de novo aqui no site. Tem perguntas aí enquanto eu... Foi um trabalho chamado Fronteiras, do Instituto Cultural Itaú, e era a época Lembram que houve um momento em que o Brasil... Podemos falar um pouco dessa polêmica do Krasberg daqui a pouquinho. Vamos falar. Legal você perguntar. Cadê o Fronteiras do Rumos aqui, caramba? Por que não tô achando? Não, Bruno, você faz a pergunta e saiu. Aqui. Fronteiras. Achei aqui. Compartilhar essa guia. Fronteiras foi uma proposta do Instituto Cultural Itaú no final dos anos 90, mas que foi realizada só em 2000, que convidou 4 artistas, era o Nuno Ramos, o Nelson Félix e o Barril, 3 artistas, para fazerem interferências na paisagem localizada na fronteira tríplice entre Brasil, Argentina e Uruguai, e isso estava no bojo ali da discussão do Mercosul, lembram? Houve um tempo em que tinha Mercosul, né? E o Mercosul virou o Foro de São Paulo, né? Eu não posso ficar falando essas coisas, meu Deus do céu. Ai, deixa eu ficar quieto. E o Nuno Ramos fez uma intervenção chamada Minuano. Tem uma outra imagem bem melhor aqui do Nuno Ramos. Deixa eu achar ela aqui. Minuano, tem uma imagem muito bonita que é aqui, ó. Deixa eu abrir ela numa nova guia. Eita, e ela parece pequenininha. Caramba. Que eram umas placas de concreto, de mármore, com espelhos incrustados. Vamos ver se vocês conseguem ver.
Tá vendo? Apareceu a imagem, não? Aí. E de acordo com o movimento do Sol, essas placas fazem reflexos, enfim, né? E é quase um Stonehenge contemporâneo, assim, do Nuno Ramos, né? O Nelson Félix, ele instalou uma... Deixa eu voltar e achar... Espera lá... Aqui. O Nelson Félix, essa imagem é mais recente, ele instalou uma plataforma de cobre e plantou uma sequência de árvores em volta que foram crescendo e, vamos dizer assim, continuam existindo. Nelson Félix faz alguns trabalhos de interferência na natureza, que ele coloca um elemento não poluente, né, mas que vai interferir ali. Tem outros trabalhos que ele fez no meio da Floresta da Tijuca, que ele coloca uns espinhos próximos a uma árvore que vai crescer e depois isso vai se moldar junto com a imagem. Enfim, tem algumas discussões, mas o Nelson Félix é um artista que trabalha com isso. E o Barril, que também trabalha com essa questão monolítica de percepção do espaço, da paisagem, né? Outro trabalho que eu gostaria de mostrar para vocês, e aí acho que vai respondendo um pouco dessas questões, é um trabalho da Brígida Baltar, talvez vocês conheçam. É um trabalho já de 1996, né? Que ela faz coleta de neblina. Né? Eu acho esse um dos trabalhos mais interessantes que tem. Ela coleta neblina. Então, ela sai de madrugada na Serra das Araras, no Rio de Janeiro, e vai coletando neblina. E essa coleta de neblina gera fotografias, né, de uma performance. Né? Vamos ver se tem mais imagens aqui. Brígida Baltar. Também tem sempre muito apoio do Instituto Cultural Itaú, e aí é que vem essa coisa, né? A arte no Brasil é apoiada por banco, né? Então, como é que a gente fica nisso, né? Qual é o ponto, qual é o limite, né? O quanto eu posso ser crítico, né? Quando eu tenho quando a nossa produção artística é construída a partir de apoio financeiro de um banco, né? É uma pergunta. Deixa eu compartilhar essa telinha aqui, peraí. Parar. Hoje meu computador funcionou bonitinho, hein? Aí. Entrou? Entrou. Trabalho da Brígida Baltar de coleta de neblina. E, finalmente... Estão cansados ou não? Dá mais um pouquinho só? Peraí. Só queria mostrar isso aqui para vocês. Pode continuar, então vamos lá. Estão vendo a imagem que eu estou compartilhando aí? Não? Vocês sabem que imagem é essa? O esqueleto de uma samambaia? Isso é uma imagem que os geógrafos chamam de espinha de peixe. São imagens de como vão acontecendo os desmatamentos na Amazônia. Então vai se abrindo uma picada, primeiro aqui, e aí vai se entrando para dentro da floresta, abrindo áreas de desmatamento, tá? É um desenho, né, gente?
O peão que está lá cortando a Amazônia, ele sabe que ele está desenhando? E ele sabe que esse desenho é um desenho dramaticamente horrível, né? Não é? Por que será que eles não continuam a trilha e fazem novas? Não, continua. Se você digita isso na internet, você vai encontrar várias Ah, imagens desse tipo. É que eu peguei uma para dar essa noção bem nítida da produção de um desenho, né? aham. Por isso escolhi essa, tá? Ó, aqui é a praia de Boracéia, né? Como é que a gente vai ocupando o espaço natural, né? Ao canto aqui, ó, a gente tem o que é o desenho da natureza, tá vendo? O rio. Né? E aqui a gente tem o que é o desenho da cultura, né? O desenho humano. Né? Acho que essas imagens eu já tinha mostrado para vocês, as curvas de níveis e, enfim, exploração da lavoura da cana-de-açúcar no interior de São Paulo. Isto são imagens de refugiados tentando entrar, nesse caso, na Bélgica, e como isso se constitui em um desenho também, né? Tá? Imagens da paisagem canavieira. Essas imagens são minhas, é um trabalho meu que eu faço sobre estudo da paisagem canavieira, quer dizer, os espaços de desenho. E isso é cultura, isso não é natureza. Consegue entender quando eu falo isso? Embora seja planta, embora seja terra, embora não tenha nada de concreto, embora não tenha nada de... Tem agrotóxico e muito, né? Mas isto, embora seja tudo orgânico, isto é cultura. Isto não é mais natureza. Isto é um desenho humano sobre o planeta Terra. Isto é o antropoceno. Isto é antrópico. Né? E está na natureza humana a sua capacidade de desenhar sobre a Terra, como já dizia o filósofo, o geógrafo Hatzel, né? Lá na Geografia Humana no século XIX, depois o Hitler vai usar isso, enfim. E aqui a presença humana nesse espaço canavieiro, tá? E aí eu queria mostrar uma outra sequência de slides para vocês, e desculpe se eu estiver meio tenso ao explicar isso, tá? Eu vou fazer uma outra pesquisa que eu tô desenvolvendo sobre a questão do plástico, né? E eu não vou mostrar a partir do começo, mas vou mostrar a partir de um determinado ponto aqui para vocês, que é... E hoje vivemos essa questão, além de outras tantas, né? Da exploração petrolífera, né? E o petróleo, só para voltar um pouquinho, ele é a base fundamental de praticamente todo o desenho. Vocês estão vendo? De praticamente todo o desenho industrial que a gente tem hoje. Tudo que é desenho hoje é feito com plástico. Tudo que é produto do desenho industrial, ou quase tudo, é feito de plástico. Vocês devem estar com um computador aí. O computador de vocês foi desenhado e uns 50%, 60% dele é plástico. Não é? Vocês devem... Talvez alguém esteja aí com uma garrafa plástica, né? Talvez vocês estejam sentados numa cadeira de plástico. Talvez vocês estejam olhando para uma tela de televisão, que é plástico, enfim, né? Cada uma dessas garrafas é produto de um desenho. Usando materiais escolares feitos de plástico. Entendem, então, o que eu estou dizendo sobre como é que eu produzo arte? Inclusive, a produção artística, boa parte dela, hoje, é produzida de plástico, né? E nós temos polímeros pelos nossos corpos todos, né? Uma prótese feita de plástico, né? Vou voltar, que isso aqui é curioso. A bandeira americana que colocaram na Lua em 69 era de plástico, tá?
Esse é um dado. E a indústria plástica começa lá na Inglaterra, no século XIX, tal. Não vou entrar nisso aí, porque não é o nosso assunto aqui, nosso assunto é paisagem, né? Mas uma das grandes questões do Brasil contemporâneo é a nossa maravilhosa descoberta do pré-sal, que vai alterar todo, inclusive a paisagem dali do norte do Rio de Janeiro, né? A bacia de Campos, etc., com olha isso é uma obra de arte, não é? Isso não é uma intervenção humana na natureza, isso não é o antropoceno, né? Olha que maravilha isso. E essa torrezinha aqui, ó, tava lá no quadro da Tarsila que eu mostrei para vocês, lembram? Não dá para não tô com tecnologia suficiente para botar os dois aqui, mas poderia colocar um ao lado do outro, né? E aí lembra que o ano passado começou a vazar, né? Óleo, e está vazando até hoje, ninguém sabe de onde vem, né? Isso aqui é um desenho é uma imagem de satélite com a mancha de óleo que começou a chegar no Nordeste, né? É um desenho, né? É um desenho, né? E essa aqui é uma imagem de um fotógrafo ucraniano. Deixa eu ver quem é esse cara que eu esqueci aqui de salvar para vocês. Que é o... Ai, caramba. É do Dimitar Dikov, em Kristin, na Bulgária. Mas isso poderia ser no Rio Pinheiros, né? Eu lembro quando eu trabalhava lá na USP, quando eu não estava no Detran ainda, e que tinha aquelas mega tempestades, etc. E quando eu ia embora, na hora que eu atravessava a ponte ali do Desenhos da Desgraça, exatamente, Márcia. Né? Tudo isso é desenho, você está chegando lá. Quando eu atravessava a ponte do Rio Pinheiros ali, eu via essa cena constantemente, né? É tudo do Dimitar, essas fotos, tá? Isso é uma mancha do Google Street que eu peguei do Google do Satellite View, perto das Ilhas Havaianas, tá? É uma concentração, é uma ilha de plástico no Pacífico, tá? Um artista que me inspirou um pouco para conectar essa questão do desenho foi uma exposição que eu vi na Escócia do Robert Callender, que isso tudo aqui, ó, ele morava numa praia escocesa, numa praia de Edimburgo, e tudo isso aqui é um pedaço de coisas que ele ficou coletando, só que chegavam até a praia perto de onde ele morava. E aí ele transformou isso numa instalação, né? Que se chama... Como é que se chama essa... Puta, eu dou um nome para vocês depois. Mas é O que a Praia me trouxe, é uma coisa assim o nome desse trabalho. Robert... não estou com o nome da obra aqui. Mas, enfim, cada um desses objetos nasceu na prancheta de um designer, né? Esse aqui, principalmente, ó, esse chinelinho Raider aqui, ó, é total designer, né? Saiu, Bruno, da prancheta de um designer, né? Essa é uma instalação feita de copos plásticos, e aí tem uma referência que eu gostaria de passar para vocês, de um filósofo americano chamado Timothy Norton, que ele escreveu uma teoria do hiperobjeto, né? Esse trabalho é muito bonito. É um trabalho da Tara Donovan, é uma artista inglesa, que ela faz essas formazinhas aqui também a partir de coleta de lixo plástico dos oceanos. E depois ela fotografa, né? Fazendo essas constelações, meio bichos, enfim. E uma outra coisa muito interessante são essas imagens da Kelly Wood, que ela coleta uma coisa que tem uma nova classificação de minerais, tá? Existe um novo mineral que eles estão chamando que está sendo chamado de plastigomerate, que é uma mistura de matéria orgânica, areia e plástico, que está se formando nas praias mundo afora. São pedras, ó, são pedras coletadas na praia, não tem nenhuma interferência, né?
que são coletadas, no caso, essas aqui ela coletou em Camilo Beach, no Havaí. Tá? Só como um dado interessante, e nesse texto, Hyperobjects, do Timothy Morton, a explosão atômica, bom, enfim, não vou entrar, né, muito mais longe aqui não, porque senão a gente vai se perder aqui. A explosão atômica no deserto do México, que testou a bomba que foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki, produziu um tipo de mineral que não havia sido catalogado antes. Pela explosão atômica, se fundiu um novo minério, Trinity. Eu posso passar essas referências todas para vocês depois, eu não imaginava que ia chegar tão longe hoje aqui. Mas que produziu esse tipo de minério, tá? Eu vou passar o Timothy Morton, deixa eu anotar aqui para vocês. E depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Onde é que eu ia terminar essa aula? Espera aí, preciso voltar nas minhas anotações aqui, que eu já me perdi. Vai ter que cortar tudo isso, hein? Beleza. Eu acho que tá bom de referenciais. Deixa eu voltar aqui para vocês. Com isso, que a gente vai além um pouco do... Tá bom, Lúcio. Com isso, essa discussão, desenhos da paisagem da cidade do museu, então, a minha ideia com vocês é procurar produzir esse movimento de percepção, primeiro, dessa dimensão inescapável do desenho como existência humana. É inescapável do ser humano produzir desenho. O que o ser humano pode dizer é o seguinte: eu não estou consciente que eu desenho. Eu não sei que eu desenho. Mas é inescapável. Fazer uma caminhada e registrar isso no Google Street View lá, você produziu uma linha, você produziu uma forma, você construiu um desenho. Mais que isso, a existência da humanidade como cultura altera o espaço natural, transforma esse espaço natural. E a alteração desse espaço natural, como a gente viu, da transformação da paisagem, né? A paisagem como cultura, a paisagem cidade, etc., ela transforma uma paisagem que não era assim há 150 anos atrás, ao modo como vivemos hoje. Então, portanto, pelo uso da imaginação, e a imaginação é algo inerente à arte, quer dizer, é algo que esses artistas e que os artistas ficam tentando encontrar o tempo todo, ela pode fazer com que a gente tenha uma consciência de que tipo de desenho a gente pode produzir para o futuro. Eu acho que 9 de julho de 2020 é uma das discussões fundamentais, né? Considerando aqui, eu estou fazendo já meio que um resumo, para quem trabalha com questão de sustentabilidade, que entra, né, nesse lugar de ecologia, etc., que a gente precisa integrar mais essas áreas, e a gente precisa considerar tanto o campo da arte, estas questões da sua preocupação ecológica e sustentável, que passa desde o sistema capitalista de circulação da arte até a produção do produto, a produção dos artistas, e vice-versa, né? Que o campo da ecologia se volte às suas origens, né? De design ambiental, etc., e comece a considerar o desenho dentro disso, e o desenho como um processo de imaginação, de construção dos espaços ecológicos e do que a gente imagina para o futuro, né? Aí, então, respondendo o que era a ideia do nosso trabalho. Então, a ideia do nosso trabalho partiu de uma percepção desse desenho da janela, esse desenho que identifica pelo menos dois elementos, o elemento industrial e urbano e o elemento natural, pelas árvores, pelas plantas, etc. E agora, para a semana que vem,
o que eu posso imaginar aqui que a gente pode discutir juntos aqui? Que vocês possam produzir uma proposta de intervenção, um resuminho do curso, uma ideia com 2 ou 3 imagens, ou um pequeno vídeo que vocês tenham feito, etc., sobre como esta reflexão chegou até vocês, tá? E aí eu vou citar o que eu gosto sempre de dizer sobre a produção de conhecimento científico e da produção do conhecimento artístico, né? Na produção de conhecimento científico, 2 mais 2 é igual a 4. Todo mundo tem que chegar nesse resultado. No nosso problema aqui, e aí vocês podem ficar com o coração tranquilos, a proposta que é essa, de abordar o desenho nesses lugares, eu dei esses inputs, o desenho urbano, o desenho vegetal, quer dizer, o desenho orgânico, etc., e a intervenção, cada um de vocês vai chegar numa resposta diferente, entendeu? E eu acho que é isso que vai ser rico, do meu ponto de vista, como condutor do curso, mediador dessa ideia, enfim, professor e tal, porque eu vou poder entender como é que essas coisas todas que eu trouxe encontraram eco em vocês e como cada um de vocês elaborou isso e pôde apresentar como um pequeno resultado nessa nossa curta discussão, né? Porque é muito amplo tudo isso que eu estou trazendo aqui. Então, acho que dá para dar uma clareada, né? Pode ser? Quiserem agora, por favor, abrir aí a discussão, abrir as câmeras, tirar dúvidas. Eu queria ouvir um pouco vocês aí agora. Depois, se puder, escrever a proposta, Ana Luísa. Vou escrever, como fiz todos os... Mas é a mesma proposta, ela não mudou até agora, tá, Ana? Mas vou escrever. E, Evandro, também eu queria pedir essas coisas que você fez de anotação aqui no chat. Por exemplo, eu perdi, assim, eu tive problema de internet. Então, cada vez que eu entro de novo, eu perco o histórico. Então, se der para você depois conseguir captar tudo que você escreveu aqui pra gente e colocar no e-mail, eu acho que o registro fica eterno. Mais do que. Entendi. Você Porque eu já perdi, por exemplo, com questão de internet hoje, eu já tive que sair e voltar várias vezes e perdi o histórico, e tinha bastante coisa ali que me interessava ter guardado. Tá. Bom, como a gente está gravando, vou até fazer uma rodadinha aqui. Uhum. Bom dia, bom dia, bom dia. Só porque depois eu dou uma olhada na gravação, né? Quem tem vergonha de apresentar, pode mandar por e-mail, então? Pode. Quem tem vergonha? Eu também morro de vergonha, mas aí eu penso no Bolsonaro, minha vergonha vai embora na hora. Puta, falei o nome. Na hora, eu falo, meu... Eu encontrei a primeira aula no YouTube, estava completa, só não dava para ler as mensagens que a gente troca. Isso, a segunda também tá? Ah. E eu vou colocar essa aqui também. Vou pedir para minha filha dar uma editadinha, só para cortar umas pausas maiores, porque senão fica muito grande. E também o Capitaloceno, a Marina escreveu aqui, né? A gente está falando do Antropoceno, né? Um ponto e uma linha. Fala, Marina. Não, é que eu entrei em contato com esse termo, eu achei muito interessante também, de que às vezes a palavra antropoceno julga toda a humanidade, e a gente tem que entender que tem grupos humanos que ainda vivem super fora dessa ótica capitalista de destruição, né? Se a gente for pensar tribos nômades na África, que, enfim... Não, os nossos índios aqui, né? Enfim. A gente tem grupos humanos que ainda hoje estão vivendo de uma maneira bem diferente da nossa. E a gente não pode dizer que eles compõem essa humanidade que faz tanta modificação assim. Pois é. É isso, porque se a gente não observar seriamente os padrões culturais que nos levam a esse nível de consumo, a esse nível Exatamente.
É muito mais ligado ao sistema capitalista de consumo do que ao humano em si, à existência humana. Sim. O Marcos que pergunta do Franz Krasberg, né? E a Simone também falou que talvez as tintas poderiam ser melhores sem precisar de um ambiente estável para sobreviver na tela, como os grafites, né? Seria possível. Então, existem muitas pesquisas de tintas ambientalmente ecológicas, enfim. Faremos uma obra fotográfica real direto do ambiente. Então, acho que eu já falei, né? Você pode representar e explorar como você quiser, né? Seria interessante a gente pensar em alguma coisa que seja utópica no sentido de intervenção, tá? A Victoria acho que está perguntando sobre o trabalho do Donald Urquhart, né? Ele assumiu a paleta de cores da paisagem. Exatamente, Victoria. Ele pegou a paleta de cores da paisagem e fez aquelas barras, né? E aí eu passei aqui o Arte, Espaço e Natureza, o blog, e passei os links do Mac, do Vimeo, do Rural Escapes aqui, tá? E aí o Marcos, que eu queria chegar nessa, houve uma polêmica sobre o Franz Krasberg, se ele realmente preservava a natureza, não lembro os resultados dessas acusações. O Krasberg, ele é um artista do período modernista, né? Ele é um artista ainda na formação e na ideia de produção artística, que é uma ideia que prevalece até hoje, tá, gente? Não tô aqui, nada mudou, mas, enfim, hoje a gente pode refletir sobre isso e há propostas de arte que começam a escapar disso, tá? Mas a lógica é a lógica da produção do objeto. Então, o Krasberg, ele produzia objetos. Esses objetos que ele produzia eram coletados de áreas devastadas por queimadas, né? por desmatamento. Era nesse lugar que se tinha essa discussão. Poxa, mas esse cara faz obras a partir da destruição. O problema aí nessa questão é o seguinte: é como se o Krasberg fizesse a destruição para poder fazer sua arte. Não é o Krasberg que faz a destruição para fazer a arte. Né? Quem faz a destruição são outros. E o Krasberg, ao ir lá, é uma obra dramática, a obra do Krasberg. Né? Ele só expõe esse drama. Então, o ponto do Krasberg era justamente o campo da sensibilização através da arte. Né? E eu acho que esse é um dado muito relevante. O que a arte faz, o que é conhecimento, o que é produto da arte, na verdade, é a nossa saída de um lugar comum para observar as coisas, dando voltas, olhando de forma mais complexa e, mais que isso, lidando com questões emocionais, com questões simbólicas, de produção de um conteúdo simbólico. Quando você olha para a obra do Krasberg e naquela obra está ali gravado não só a mão dele, mas a mão da destruição, você entende que o Krasberg está usando a sua obra como uma denúncia do que acontece, né? Não como um estímulo para que isso continue acontecendo, para que ele faça obras a partir da destruição. É essa confusão que se tenta imputar, né, a obra ambiental do Krasberg. Fora que o Krasberg sim, e aí lá na casa dele, na Bahia, etc., de outro lado, um produtor de natureza, né? Assim como Sebastião Salgado. Tem uma imagem incrível do Sebastião Salgado na internet, em que mostra 20 ou 25 anos atrás a área que ele começou a reflorestar em Minas, perto do lado do Rio Doce, né? Como era e como está apenas 25 anos depois. Né? É incrível. Procurem essa imagem do Sebastião Salgado, da área que ele reflorestou em Minas. Né? Se falam em debate nacional, não sei o que a Vitória queria dizer com isso.
Evandro, achei curioso a captura da neblina. Qual era a intenção? Dar a ver. Toda a intenção da obra de arte é o de dar a ver alguma coisa que não é visível, né? Que não é visível na sua complexidade simbólica, né? De significado, dar a ver o espaço, dar a ver a beleza que é você observar uma paisagem com uma névoa, que no caso da Serra das Araras, não poluída, né? Mas aí você tem que ver a sequência toda da Brígida, né? Porque ela vai andando e aí ela chega na estrada, né? Nesse momento. Mas a intenção é sempre essa. A intenção da arte é sempre dar a ver alguma coisa, né? Dar a ver, responder uma pergunta, seja uma pergunta interna, enfim. Mas pesquisem a Brígida Baltar. Lembra muito aqueles apanhadores de sol, né? Que você faz sim, com as crianças, para elas apanharem o sol. Exatamente. Exatamente. Eu olho para o lado assim que eu estou te vendo aqui no outro monitor que eu estou acompanhando, tá? Exatamente. Lúcia, usando materiais escolares feitos de plástico, não entendi aqui, se você quiser falar. Desenhos da desgraça, nossa, que horrível, a Márcia falando, né? Bispo do Rosário, que coletava as coisas e ia botando todos no inventário. Sim, lembra do Robert Callender, né? Depois, se puder escrever a proposta. Capitaloceno e triste. Tentam viver fora dessa ótica, né? Mas parece que o capitalismo gosta de abranger e penetrar esses lugares. Vamos pensar sobre, né? Mais alguma pergunta? Eu queria fazer um comentário. Quando você estava mostrando a arte que foi feita com a desgraça lá das queimadas, e lendo o comentário de alguém aí que falou sobre artesanato em escola com material reciclado, uma coisa que a minha mãe sempre falava, e isso fica na minha cabeça, que ela não gosta de arte com artesanato de reciclado, porque tem aquela coisa de, tudo bem, eu posso produzir tudo isso porque eu posso fazer essa arte depois, né? E não é isso. Não é isso. E a discussão das queimadas é a mesma. O cara não queimou para fazer a arte. Não queimou para fazer a arte. Mas exatamente. A gente tem que se controlar um pouquinho com essa visão de o que usar para fazer arte, qual a visão, se é crítico, se não é, ou se tudo bem, eu posso usar, vou comer um monte de salgadinho e beber Coca-Cola para fazer vaso de... Agora, de alguma maneira, isso é uma reflexão que eu tenho feito, enfim, é preciso caminhar para a construção da arte para que ela seja o mais integrativa possível com os sistemas naturais, né? Então, a arte feita com a própria natureza. Nesse sentido, a agricultura é uma gigantesca obra de arte. A agricultura é uma gigantesca obra de arte. E aí, quando ela se torna monocultura, como o que a gente assiste no estado de São Paulo, etc., ela se torna não ecológica. Né? E aí vem o nosso querido apresentador de televisão falar, porque os agricultores da cana-de-açúcar, eles se apregoam o título de serem ecológicos, da cultura da cana ser uma das culturas mais limpas. Eles não colocam na balança a dimensão social, a dimensão da exclusão da terra, nada disso, a dimensão de que cana-de-açúcar não é alimento, né? Mas é isso, estou pegando a agricultura porque a gente pode imaginar essa ideia de agricultura como dimensão de transformação da natureza via própria natureza, etc., para entender outros sistemas de produção de obra de arte, né? O uso de materiais escolares feitos de plástico foi quando você estava falando do plástico em todos os materiais atuais. Atualmente, as lapiseiras, canetas, enfim, todo o material é plástico, né? O que desenha e o que... Tem a grilagem também, que se não comenta. Mas aí a gente começa a saímos do Museu de Arte Contemporânea, né? O que eu estava falando hoje era do MAC USP, como é que ele aparece na cidade, como é que aquele edifício moderno, em 1950, é de certa forma um disco voador que cai ali, e como hoje ele já foi engolido por essa cidade industrial. Né? Para quem sobe no terraço do MAC, olha a vista, etc.
E dentro do MAC existe uma coleção, em princípio, de obras que, para a gente amarrar o fim do curso daqui, apresentam a paisagem, né? Nós ainda não chegamos a uma linha, vamos dizer assim, de reflexão ou de pesquisa no museu que pense esse museu ecológico, esse espaço museológico. Quem sabe comece logo mais a gente a desenvolver questões que passem por esse lugar, por esse âmbito, né? Ter esse curso lá no museu, desenhos da imagem, desenhos da cidade, da paisagem do museu, acho que já é um sinalizador disso, de repente. Então tá bom. Então espero vocês Obrigado, valeu. Na quinta que vem. O começo da aula eu trago um pouco essas referências, passo para vocês já essa bibliografia que eu vou levantar, etc. E depois a nossa discussão é a partir do que vocês trouxerem, tá? Eu funciono muito nesse lugar, porque é inesperado, não sei o que cada um de vocês vai trazer. E aí é que está o interesse, aí que fica interessante o que a gente vai produzir, né? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês discutindo esse assunto. Como eu disse lá na primeira aula, é a área que eu mais gosto de atuar. Assim. Tenho pouca oportunidade de falar sobre isso, de desenvolver isso. É quase uma pesquisa marginal, mas aí quero agradecer a atenção e a oportunidade de vocês estarmos juntos falando sobre isso. Beleza? Tchau, obrigada. Até a semana que vem. Vão desligando aí, eu vou desligar por último. Tá bom. Tchau, tchau.